Queridos, o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação a como nós, como igreja, temos nos comportado nos últimos dias. Nós vimos aí que na última semana nós falamos a respeito de como nós, como igreja, devemos, né, agir, manifestar o amor de Cristo. E o Senhor tem me falado muito a respeito de uma igreja que, na verdade, ela tem vivido uma utopia religiosa. Ah, mas o que é uma utopia religiosa? Uma utopia religiosa é: eu tenho uma ideia, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um ideal de algo. E eu passo a acreditar nisso e querer viver isso. Só que nem sempre isso é real. E o que nós temos visto nos últimos tempos? A igreja se adequando a um padrão que, na verdade, não é o padrão que a palavra nos ensina, que a palavra nos instrui. Servir a Deus é tão simples. Servir a Deus é a coisa mais maravilhosa, simples, que alguém pode viver. Mas em algum momento nós nos perdemos em meio a tanto conhecimento, a tantas discussões religiosas, filosóficas, e nós temos perdido a nossa essência quanto filho de Deus. E a intenção, o chamado, a visão deste lugar, dessa igreja, é mostrar um evangelho simples, um evangelho alcançável, um evangelho que não é um evangelho de peso, mas é um evangelho de amor, um evangelho onde você pode desfrutar do amor de Deus, entender que você não é órfão, que você tem pai, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus não te deixa, ainda que se porventura você errar, você tem um caminho de volta. Mas existe um lugar em Deus onde Ele quer que você manifeste aquilo que são verdades do coração dEle. A palavra fala que nós, a humanidade, ela espera com grande expectativa a nossa manifestação. Isso é muito natural. E a ideia é tirar essa visão, essa ideia, esse sofisma que foi plantado em nossas mentes de uma igreja onde não se tem sofrimento, onde não se tem dor, onde só se tem prosperidade, riqueza. E as pessoas, elas têm buscado o Senhor não mais por Ele. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja do Senhor. Nós temos buscado, na verdade, muitas vezes, estar com Ele, não por Ele, mas porque Ele pode resolver o meu problema. E a intenção de falar disso, o que os nossos irmãos têm falado, os pastores têm falado, é que se você buscar Ele é a fonte de tudo. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso maior tesouro. Não tem como. Tudo que nós buscamos fora dele é cansaço, é fadiga. E é decepção, porque não é duradouro. Mas tudo que você busca dele é eterno. Quando a palavra fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, isso não é uma mentira, isso é uma verdade absoluta. Porque Deus é a fonte de tudo e tudo que eu tenho está nele. Então, nesse dia, a mensagem que eu tenho no meu coração para compartilhar com você é essa. Não vamos viver uma igreja
Não vamos viver uma religião utópica, onde é muito bonito de se falar, mas na verdade, quando você começa a caminhar, você vai ver que isso é apenas uma miragem no deserto. E que a única fonte de verdade é Ele. A nossa única fonte de conhecimento é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Ele é a nossa fonte. Eu gostaria de falar com você, para tentar explicar aqui isso que eu estou falando, sobre uma igreja. A igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3, fala dessa igreja. Na verdade, Apocalipse fala de 7 igrejas. E Laodiceia é a última igreja que recebeu a última carta, a 7ª carta que João enviou. Por que a igreja de Laodiceia? Laodiceia ela era conhecida pelas suas transações bancárias, pelas vendas, as vendas de ungüentos e roupas. E ela buscava um conhecimento. Era uma cidade que era conhecida porque ela buscava o conhecimento, porque eles acreditavam que o conhecimento levava o homem à redenção. Era o homem, ele seria aprimorado por ele mesmo. E eles ali buscavam todo o conhecimento necessário, tanto filosófico como religioso. E ali eles cresciam. Então eles eram, teoricamente, visivelmente, uma igreja rica, uma igreja perfeita. Eles tinham tudo. Eles tinham riqueza, eles tinham conhecimento, né? Eles tinham a melhor visão. O que a palavra fala, eu quero que você me acompanhe. Quero que você leia comigo Apocalipse 3, 14. A palavra diz assim: ao anjo da igreja Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, essa palavra para mim, ela é muito forte. E ela é muito séria. Como eu falei no início, Laodiceia, ela era conhecida como uma cidade que tinha riquezas, que vendia unguento para os olhos e vendia roupas.
E a igreja, ela se misturou com isso. Não havia separação entre a igreja e a sociedade. Na verdade, Laodiceia, eu tive pesquisando, Laodiceia quer dizer aquela que age com justiça na sociedade. E aí veio ao meu coração: quem de nós temos justiça para dar, senão o Senhor? Quem de nós somos capazes de justificar alguém, senão o Senhor? Às vezes a nossa soberba, ela é tanta que a gente começa a achar que é Deus. E isso é um perigo, porque isso contamina o nosso coração. E você vai ver aqui que Laodiceia, ela tinha tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha conhecimento. E aqui eu falo que todo conhecimento fora de Deus é loucura. Todo conhecimento fora de Deus é perda de tempo. A palavra ela fala que nós temos que sim buscar o conhecimento, mas buscar o conhecimento debaixo de um governo do Espírito, de uma direção do Espírito Santo. Aqui não, eles buscavam conhecimentos filosóficos, conhecimentos religiosos, e ali eles faziam uma mistura. E isso é um perigo para nós. Se você for olhar, a história mostra que Laodiceia ela ficava no meio, entre duas cidades. A Hierápolis e Colossos. Hierápolis era uma cidade onde tinha águas quentes. Ela era conhecida por ter águas quentes, que servia como instrumento de cura. E Colossos era uma cidade que era conhecida por suas águas frias, que trazia refrigério para as pessoas. Quanto Laodiceia, não havia água. A água, ela simboliza vida. Ela simboliza a bênção de Deus. E Laodiceia, ela tinha que trazer água desses lugares, porque ela não tinha como sobreviver. Queridos, não tem como sobreviver sem vida de Deus. Não tem como sobreviver sem vida, sem a presença, sem a bênção do Senhor. Na verdade, a palavra não é nem sobreviver. Sobreviver, você sobrevive. Na verdade, você não consegue ter vida, e vida em abundância. E aí tudo fica parecendo, né, é algo muito lindo de se ver. Mas, na verdade, não tem vida. E ali aquele lugar não tinha a presença, e não tinha vida, e não tinha a bênção de Deus. E aí, quando você não tem isso, porque você não tem um fundamento baseado em quem o seu pai é, quem o nosso pai é, a gente começa a buscar outras fontes. E eles foram buscar fontes, eles eram ricos naturalmente, mas eles buscavam, eles tinham uma fome de conhecimento, mas um conhecimento natural. E eles não tinham água, eles não tinham vida. E eles precisavam buscar isso em algum outro lugar. E quando você não tem a fonte verdadeira, você começa a buscar em todos os lugares. E a palavra fala, na verdade a história conta que eles, Laodiceia, eles fizeram um encanamento onde eles traziam água, tanto de Hierápolis, como também trazia de Colossos. E a junção da água fria com a água quente, ela se tornava morna. E o que é morno, o que não tem definição, a palavra diz, ele diz assim, nem é frio e nem é quente. É morno, estou a ponto de vomitar-te.
E, na verdade, essa água chegava lá e ela causava náusea mesmo nas pessoas. E ele diz assim, olha, quem dera você fosse frio ou você fosse quente, porque ia servir para alguma coisa. Agora, o morno, querido, o morno não serve para nada. O morno ele serve para gerar confusão, mal-estar. Então, aí ele fala, aí eles falam, eles se vangloriam, né? Falando, porque eu sou rico. Vou ler novamente para você, né? Ele fala assim, olha, a Laodiceia diz, você diz que é rico, eu estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. E aí vem a resposta do soberano. Mas você não reconhece que é miserável, que é digno de compaixão, que é pobre, que é cego e que está nu. Essa, muitas vezes, é a nossa condição hoje. Nós não temos noção de que achamos que temos tudo, buscamos muitas coisas, mas na verdade nós não temos nada. Porque se há algo que nós devemos nos orgulhar de que temos, que seja do Senhor, que seja de uma vida em plenitude com Ele. Queridos, aqui eu não estou falando, não estou pregando teoria de você ser franciscano ou de teoria de prosperidade, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que nós devemos buscar Ele, porque Ele é a fonte de tudo. Sem Ele não há vida. Nele tem vida, tem riqueza, tem prosperidade, tem visão, tem conhecimento, tem revelação. Nós precisamos tirar a mentalidade que nos foi colocada de que as pessoas precisam correr atrás das coisas. Muitas vezes a gente passa por cima dos nossos princípios, valores, por cima das pessoas que amamos por causa de um alvo que nós temos. Mas na verdade, se você for para Ele, tudo que você precisa está nele. E aí, ele fala assim, ó, compra de mim o ouro refinado. Eu acho lindo isso, porque fala assim, ó, dou-lhes este conselho, compra de mim ouro refinado no fogo e você tornará-se rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para que enxergue. Aqui ele está dando uma advertência, ele fala, olha, tira os teus olhos dessas coisas naturais e olhe para mim, compra de mim, eu tenho tudo o que você precisa. Vem em mim, se você tem fonte, se você tem fome e sede de conhecimento, venha a Jesus. Recorra ao teu Pai e você vai encontrar tudo que você necessita para a sua vida. E ele fala, em mim você vai ter visão, você vai enxergar o que é bom para você. E ele diz, olha, Jesus, ele fala, olha, eu só estou falando isso porque eu amo e repreendo e corrijo aquele que eu amo. Querido, se alguém fala que ama você, mas ao ver você fazendo algo errado, não conversa com você, não mostra o caminho, a rota que você tem que seguir, isso é tudo menos amor. Muitas vezes é a necessidade de aprovação, muitas vezes é a necessidade de não se indispor, né? Tem gente que tem preguiça de tentar consertar as coisas, ajudar alguém, porque isso vai gerar desconforto, vai tirar você da zona do seu conforto e também vai tirar outra pessoa da zona de conforto. Mas isso está errado, porque Deus, Ele corrige e Ele repreende, Ele exorta aqueles que o amam, que Ele ama. E aqui fala, olha,
Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. E ao vencedor, eu vou dar o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu venci e eu sentei no trono com o meu Pai. Queridos, não tem como você chegar em algum lugar sem abrir a porta para Jesus. Não tem como você conseguir algo que seja duradouro, que vai passar pelo fogo e não vai queimar, vai só purificar, se você não tiver comunhão com Ele. O ceiar com Ele e Ele com você fala de uma comunhão. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entrar no nosso quarto. Fechar a porta para todo e qualquer conhecimento humano. Para toda e qualquer filosofia humana. E buscar essa riqueza, buscar esse conhecimento nele. Dentro de uma comunhão, de uma intimidade. E só aí nós vamos conseguir dizer que combatemos o bom combate. Que nós somos vitoriosos, que nós vencemos, que lá nós vamos poder nos assentar com Ele, que eles não tem como, não tem como. Você está do lado de uma pessoa que você não conhece. Não tem como nós sairmos desse lugar natural, né, desse tempo, e ir para o tempo de Deus, se nós não o conhecemos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela veio para trazer conhecimento daquilo que é natural. Mas Ele pede para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele. Que nós venhamos nos alimentar da fonte da árvore da vida que é Ele. Mas se nós ficarmos semelhantemente a essa igreja, onde nós vamos buscar uma fonte aqui, uma fonte ali, uma água ali, uma água que porque não tem vida em você, porque não tem a presença de Deus em você, nós vamos estar buscando, porque a nossa alma, ela sente saudade do que é eterno. Ela sente, nós fomos gerados, nós fomos formados para nos relacionarmos com Ele. E se a gente não se relaciona com Ele, nós ficamos com um vazio imenso. E aí nós começamos a buscar conhecimento em tudo. Tudo que tem de interessante, eu começo a buscar. Eu quero buscar nisso, quero buscar naquilo. Eu não vou usar nomes, mas você sabe a fonte de conhecimento que você tem buscado aonde? E aí, eu quero te falar. Ele fala, busca de mim. Tem muitas filosofias, tem muitos dogmas religiosos, tem muitas receitas prontas, onde não é uma verdade. Saia da mentira, quebra os sofismas da mente, começa a pedir para o Senhor, quebra toda a estrutura. Todo cárcere mental. Tudo aquilo que foi sofismas que foram implantados no seu interior. Qualquer coisa que falem. Que você acha, que você consegue, que você vence. Que não seja uma intimidade com Ele, o conhecer dEle. Isso é uma utopia religiosa. É tudo perfeito. Mas isso é apenas uma miragem no seu deserto. Vamos deixar de ser crianças, vamos deixar de ser meninos,
espirituais e vamos entender isso de uma vez por todas, porque a palavra diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e tudo o que você quiser vai ser acrescentado. Queridos, nunca nós fomos tão atacados na nossa essência, na nossa identidade, como nós temos sido atacados nos últimos tempos. É tanto humanismo entrando dentro das igrejas. São tantas receitas e fórmulas. Você pode, você. Hoje nunca se falou tanto de gratidão, nunca se falou tanto de amor, nunca falou tanto de você pode. Ou seja, eu vou falar uma coisa para você. Toda mentira, elas são verdades com um pouco de mentira no meio. E isso é uma verdade. Não há impossível para mim, mas não há impossível para o que crê. Se a tua fé está baseada no Senhor, você vai liberar rios de águas. Águas que curam. Águas que refrigeram a alma. Mas se eu e você não tomarmos cuidado, o que o humanismo está trazendo para as nossas mentes vai nos contaminar a ponto de nós já não sabermos mais ter direção, nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, que foi o que essa igreja que fez. Ela se misturou ao meio a tantas coisas que ela perdeu a essência dela. E tudo que importava para ela eram coisas naturais, riquezas, prosperidade. Ela queria ser conhecida. E hoje, muitas vezes, é o que nós queremos. Ser reconhecido como o melhor do mundo, reconhecido como o melhor pregador, o melhor pastor, mas nós não queremos, e melhor tanta coisa. E não tem problema nenhum em você buscar ser a sua melhor versão. Mas a sua melhor versão, ela não aparece se a sua base não estiver na comunhão com Deus. Não existe. Olha, eu sempre tenho conversado, né, com algumas pessoas e eu falo, a igreja ela não quer passar por luta mais. Porque ela acha que a luta é porque o diabo entrou. Ou então Deus está pesando a mão. Não tem, ela não aguenta, ela não suporta mais as provações. E provações, eu não estou falando que Deus que coloca as provações, não. Eu estou falando que as lutas elas vêm, não tem como. Nós estamos vivendo em um mundo caído. Onde nós só vamos sobreviver. Onde nós só vamos conseguir nos manter firme, em paz. Porque, querido, quando você está na rocha, quando você está em Deus, não vivendo uma perfeição que não existe, mas quando você está firmado em Deus, o vento pode soprar, mas a casa não cai. Você vai sentir, claro que você sente, você é humano. Você tem do divino, mas você também tem do terreno, você vai sentir. Mas você não vai ser abalado por essas coisas. Você não vai ser destruído por isso. Não existe uma receita milagrosa, não. Existe uma comunhão com o teu Pai. Nele você pode todas as coisas. Nele não há impossível para você. Nele você é curado. Nele você é liberto. Nele você tem a sua família em Deus. É nele, nele e nele. Não tem como você ter vida fora dele. Tudo que é fora dele é morte. É engano, é mentira, é miragem,
é uma utopia. Queridos, eu te chamo hoje para que você venha buscar ardentemente em seu coração ter esse momento, essa vida com Ele. Eu sei que a gente, às vezes, é tão cheio de afazeres e a gente não tem tempo. Querido, se você não tem tempo nenhum, acorda de madrugada. Tira um tempo com Ele. Fica com Ele. As pessoas não podem olhar para nós como filhos de Deus e nos ver desesperados, sabe por quê? Porque se você tem um descanso e a paz dele, não tem, ainda que esteja tudo desabando, mas você está ali firme, crendo que o que desabar é porque não era. São as arestas que estão sendo podadas da sua vida. Se está desmoronando, e ainda assim, se você está em Deus, se você está firme nele, se você tem a sua comunhão com ele, ele é o centro da sua vida e as coisas estão desmoronando, deixa que desmorone. Fique feliz. Descansa. Porque quando você está nele, o que não é dele desmorona. Agora, cuidado. Às vezes tem gente que está desfazendo as famílias, né? Perdendo algumas coisas, aí pode pensar, ouvir o que eu estou falando agora, dizer assim, então se meu casamento está acabando, está desmoronando e eu estou em Deus, é porque era para cair, né? Não era de Deus mesmo. Não estou falando isso não, viu? Porque eu falo isso porque no início da minha caminhada com Cristo, eu me lembro que tudo que acontecia, eu dizia, mas é Deus. Então, assim, é porque não é. Não, tem coisa que é responsabilidade sua. Tem coisas que você precisa morrer. Tem coisas que você precisa andar a segunda milha. Levou um tapa, você dá a outra face. Anda a segunda milha. Alguém te pede algo, dê a mais. Sofra o dano para que Cristo seja glorificado. Na minha e na sua vida. Mas isso naturalmente não é possível porque nós somos cheios de justiça própria. Lembra que eu falei que Laodiceia quer dizer que eles justificavam, eles tinham a comunidade por justa. E a nossa justiça, ela é trapo de imundície. A nossa justiça, ela cheira mal aos olhos do nosso Pai. Porque se nós somos justos, é porque Ele nos justificou. Eu de mim mesmo, por minha conta própria, nunca vou conseguir ser justo. Vamos ficar firmes. Firmes. Olha, Deus não mudou. O Evangelho não mudou. Por isso, queridos, eu não estou aqui falando que nós não precisamos estudar, buscar conhecimento. Né? O que nós precisamos é que todas essas coisas que nós vemos e ouvimos, elas precisam estar alicerçadas com quem Deus é. Elas precisam estar alicerçadas com aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que saber discernir entre o que é verdade e entre o que é uma utopia. Entre o que é real e entre o que é apenas um construir humano. Porque o que é construído, uma construção humana, vai ruir. E só vai sobreviver aquilo que for baseado, pautado no Senhor. E as aflições estão aí, os problemas estão aí, as filosofias humanas estão aí, o humanismo está aí, a nova era, tudo tem vindo para roubar a essência da palavra, roubar a essência de quem Deus é e colocar a sua suficiência
em você mesmo, mostrando que você, uau, é o máximo. Você pode, uau, e você pode mesmo, uau. Mas sem Ele, você não pode nada. Porque nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira dele. Mas, se eu sou filha, eu tenho que entender que eu sou filha, eu não sou pai. Quem é a pessoa que me trouxe para o mundo? Quem é aquele que me sustenta? Quem é aquele que me dá a direção? É o meu pai. Não se canse de buscar a opinião dele. Não se canse de querer conhecer a ele. E isso só é possível através da comunhão. Mateus 6:6. Entra para o seu quarto, fecha a porta, vai para o seu pai em secreto e ele vai te ouvir. E vai revelar as coisas ocultas que eu e você ainda não conhecemos. Que eu quero deixar fixado hoje na sua mente é: existe uma religião que é uma utopia, não é uma verdade. A verdade está nele. Tudo que está fora dele é apenas uma mentira. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê discernimento e sabedoria. Semana que vem nós vamos continuar falando a respeito de como nos posicionarmos nesse mundo onde as verdades estão envolto a tantas mentiras para tentar confundir a mim e a você. Que Deus abençoe.